E para quem está estudando o regime jurídico dos servidores de Colorado, Rio Grande do Sul, trago aqui para você o áudio completo dessa importante lei para o teu concurso. Temos 4 leis nesse concurso, que é a Lei Orgânica, Regime Jurídico, alguns artigos da Constituição Federal e também a Lei de Improbidade. As questões do teu concurso, que serão de legislação, vão contar quase cerca de 20% da tua prova. Então é interessante dar uma atenção redobrada para esses itens. Temos um caderno de questões de revisão e estudo na descrição, é só acessar. E se esse conteúdo é relevante para o teu estudo, já se inscreve no meu canal, deixando seu like e também compartilhando com os teus amigos. Lei Municipal número 650, de 13 de junho de 2006. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências. Celso Gobi, prefeito do município de Colorado RS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título e disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Colorado RS. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Primeiro, a investidura em cargo do magistério municipal será por concurso de provas e títulos. Segundo, somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atenderem cargos de direção, chefia ou assessoramento, e seu provimento, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, será destinado aos servidores de carreira. Artigo 5º. Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Título I do provimento e da vacância. Capítulo 1 do provimento. Seção I. Disposições gerais. Artigo 7º. São requisitos básicos para a investidura no serviço público municipal, e ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei. E ter idade mínima de 18 anos. E estar quite com as obrigações militares e eleitorais. E v. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial, v. Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. V. Ter atendido a outras condições prescritas em lei. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais terão reservadas até 20% das vagas oferecidas. Artigo 8º. São formas de provimento dos cargos públicos, e nomeação. E recondução. E readaptação. E v. Reversão. V. Reintegração. V. Aproveitamento. Seção I do concurso público. Artigo 9º. As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com ampla publicidade. Artigo 10. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que, na data de encerramento das inscrições, preencheu os requisitos constantes dos incisos I e V do artigo 7º e que não ultrapassou a idade máxima fixada para recrutamento. Artigo 11. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. Seção I da nomeação. Artigo 12. A nomeação é o ato de provimento em cargo público e será feita, e em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. E em caráter efetivo, nos demais casos. Artigo 13. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos e o prazo de validade do concurso público. Seção IV da posse e do exercício. Artigo 14. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. Primeiro, a posse dar-se-á no prazo de até 10 dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Segundo, no ato da posse o nomeado apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. Terceiro, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Artigo 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Primeiro, é de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.
Segundo, será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício, nos prazos legais. Terceiro, o exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. Artigo 16. Nos casos de recondução, readaptação, reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o primeiro do artigo anterior será contado da data da publicação do ato. Artigo 17. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Artigo 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o nomeado apresentará, ao órgão de pessoal, os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 19. O nomeado que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Primeiro, a caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: I depósito em moeda corrente, II garantia hipotecária, II título de dívida pública, IV seguro fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada. Segundo, no caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio poderão ser descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. Terceiro, não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor. Quarto, o responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa, civil e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Seção V da estabilidade. Artigo 20. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 3,03 anos de efetivo exercício, na forma desta lei. Parágrafo único. O servidor estável só perderá o cargo: I em virtude de sentença judicial transitada em julgado, I mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, I mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, IV para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da Constituição Federal e da legislação correlata. Artigo 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 0,3 anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: I assiduidade, I pontualidade, I disciplina, IV eficiência, V responsabilidade, V relacionamento. Primeiro, a condição para a aquisição da estabilidade é a avaliação do desempenho no estágio probatório nos termos deste artigo. Segundo, a avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado somente quando no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. Terceiro, somente o afastamento decorrente do gozo de férias legais não prejudica a avaliação do trimestre e o implemento do triênio. Quarto, todos os demais afastamentos no período considerado suspendem a avaliação do estágio probatório, cujo prazo ficará automaticamente protelado até o implemento do efetivo exercício do trimestre. Quinto, 3 meses antes de fim do período de estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos quesitos enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. Sexto, em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pela S respectiva, S chefia, S devendo apor sua assinatura. Sétimo, o servidor que não preencher alguns dos requisitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. Oitavo, verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor. Nono, sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurada a vista do processo, pelo prazo de 5 dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 10. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo prefeito, podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 11. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado observados os dispositivos pertinentes. 12. O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Artigo 22. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o primeiro e o último trimestre, o estagiário terá sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela comissão especial. Seção V da recondução. Artigo 23. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Primeiro, a recondução decorrerá de: A. Inabilitação em estágio probatório em outro cargo municipal de provimento efetivo. B. Reintegração do anterior ocupante. Segundo, a hipótese de recondução de que trata a linha A do parágrafo anterior, será apurada nos termos dos parágrafos do artigo 21 e somente poderá ocorrer no prazo do estágio probatório em outro cargo. Terceiro, inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. Seção V da readaptação. Artigo 24.
Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Primeiro, a readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. Segundo, realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurada ao servidor a irredutibilidade do valor total da remuneração já incorporada. Terceiro, inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até o regular provimento. Seção VII da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Primeiro, a reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. Segundo, em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Terceiro, somente poderá ocorrer reversão para cargo anteriormente ocupado ou, se transformado, no resultante da transformação. Artigo 26. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. Artigo 27. Não poderá reverter o servidor que contar 70 anos de idade. Artigo 28. A reversão não dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, para qualquer fim. Seção Ix da reintegração. Artigo 29. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Parágrafo único. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Seção X da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 31. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular. Parágrafo único. No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Artigo 32. O aproveitamento de servidor que se encontrar em disponibilidade há mais 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 33. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, contado da publicação do ato de aproveitamento, doença comprovada por inspeção feita por junta médica oficial do município. Seção X da promoção. Artigo 34. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Capítulo 2 da vacância. Artigo 35. A vacância do cargo decorrerá de exoneração, II demissão, II readaptação, IV recondução, V aposentadoria, V falecimento. Artigo 36. Dar-se-á exoneração, a pedido. II de ofício quando a. Se tratar de cargo em comissão. B. De servidor não estável nas hipóteses do artigo 21 desta lei. C. Ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, observado o disposto nos 1º e 2º do artigo 145 desta lei. Artigo 37. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no artigo 35. Artigo 38. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Parágrafo único. A destituição será aplicada como penalidade, nos casos previstos nesta lei. Título II das mutações funcionais. Capítulo 1 da substituição. Artigo 39. Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função gratificada durante o seu impedimento legal. Primeiro, poderá ser organizada e publicada no mês de janeiro a relação de substitutos para o ano todo. Segundo, na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso. Artigo 40. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função gratificada, se a substituição ocorrer por prazo superior a 7 dias. Capítulo 2 da remoção. Artigo 41. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. Primeiro, a remoção poderá ocorrer I a pedido, atendida a conveniência do serviço. I de ofício, no interesse da administração. Artigo 42. A remoção será feita por ato da autoridade competente. Artigo 43. A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados. Capítulo 3 do exercício de função de confiança. Artigo 44. A função de confiança a ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo poderá ocorrer sob a forma de função gratificada. Artigo 45. A função de confiança é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento, que não justifiquem o provimento por cargo em comissão. Parágrafo único.
A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma alternativa de provimento da posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma não poderá ser superior a 60% do vencimento do cargo em comissão. Artigo 46. A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. Artigo 47. O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo. Artigo 48. O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que, sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, casamento, auxílio-doença, salário maternidade ou licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou função. Artigo 49. Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 2 dias a contar da publicação do ato de investidura. Artigo 50. A designação para o exercício de função gratificada poderá recair também em servidor ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública posto à disposição do município sem prejuízo de seus vencimentos. Artigo 51. É facultado ao servidor efetivo do município, quando nomeado para o exercício de cargo em comissão, optar pela designação para o exercício da função gratificada correspondente. Artigo 52. A lei indicará os casos, condições e percentuais em que os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Título IV do Regime do Trabalho. Capítulo 1 do Horário e do Ponto. Artigo 53. O prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições. Artigo 54. A jornada normal de trabalho de cada cargo ou função é a estabelecida na legislação específica, não podendo ser superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Artigo 55. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. Artigo 56. A frequência do servidor será controlada. E pelo ponto, ou e pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponta. Primeiro ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor a serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída. Segundo, salvo nos casos do inciso I deste artigo, é vedado dispensar o servidor do registro e do ponto e abonar faltas ao serviço. Capítulo 2 do Serviço Extraordinário. Artigo 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. Primeiro, o serviço extraordinário será remunerado por hora que exceda a jornada normal de trabalho, com acréscimo de 50% em relação à remuneração da hora normal, e no período entre as 10 horas da noite e 6 horas da manhã horas, feriados, sábados e domingos, terá acréscimo de 100%, 100%. NR, redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 1107, de 16 de abril de 2014. Segundo, salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. Artigo 58. O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. Parágrafo único. O plantão extraordinário visa a substituição do plantonista titular legalmente afastado ou em falta ao serviço. Artigo 59. O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, não sujeito ao controle de ponto, exclui a remuneração por serviço extraordinário. Capítulo 3 do repouso semanal. Artigo 60. O servidor terá direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos. Primeiro, a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Segundo, na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, o valor do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana. Terceiro, consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunere 30 ou 15 dias, respectivamente. Artigo 61. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno. Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continuará com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. Artigo 62. Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de 50%, salvo a concessão de outro dia de folga compensatória. Título V dos Direitos e Vantagens. Capítulo 1 do Vencimento e da Remuneração. Artigo 63. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do padrão fixado em lei. Artigo 64. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes, estabelecidas em lei. Artigo 65. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada como limite pela Constituição Federal, e sua interpretação, segundo o Supremo Tribunal Federal. Artigo 66.
Excluem-se do teto de remuneração previsto no artigo 65 as diárias de viagem e as demais parcelas de caráter indenizatório percebidas pelo servidor. Artigo 67. A lei poderá fixar a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores municipais. Artigo 68. O servidor perderá e a remuneração dos dias que faltar ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. E a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 30 minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. E metade da remuneração na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 143. Artigo 69. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Parágrafo único. Mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, até o limite de 30% da remuneração. Artigo 70. As reposições devidas por servidor à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, com juros e correção monetária, e mediante desconto em folha de pagamento. Primeiro, o valor de cada parcela não poderá exceder a 20% da remuneração do servidor. Segundo, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal em virtude de alcance, desfalque, ou omissão de efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais. Artigo 71. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, destituído do cargo em comissão, ou que tiver a sua disponibilidade cassada, terá de repor a quantia de uma só vez. Parágrafo único. A não quitação de débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Capítulo 2 das vantagens. Artigo 72. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, e indenizações, e gratificações e adicionais, e prêmio por assiduidade, e auxílio para diferença de caixa. Primeiro, as indenizações não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. Segundo, as gratificações, os adicionais, os prêmios e os auxílios incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 73. Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Seção I das indenizações. Artigo 74. Constituem indenizações ao servidor, e diárias, e ajuda de custo, e transporte. Subseção I das diárias. Artigo 75. Ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar eventual ou transitoriamente do município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana. Parágrafo único. O valor das diárias será estabelecido em lei. Artigo 76. Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, não fará jus a diárias. Artigo 77. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 3 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Subseção I da ajuda de custo. Artigo 78. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para exercer missão ou estudo fora do município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência. Parágrafo único. A concessão da ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o servidor e a duração da ausência. Artigo 79. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser até de 4 vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. Subseção I do transporte. Artigo 80. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, nos termos de lei específica. Primeiro, somente fará jus à indenização de transporte pelo seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo, durante pelo menos 20 dias. Segundo, se o número de dias de serviço externo for inferior ao previsto no parágrafo anterior, a indenização será devida na proporção de 1/20 por dia de realização do serviço. Seção I das gratificações e adicionais. Artigo 81. Constituem gratificações e adicionais dos servidores municipais, e gratificação natalina, e adicional por tempo de serviço, e adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas, e adicional noturno. Subseção I da gratificação natalina. Artigo 82. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. Parágrafo único. Os adicionais, exceto o por tempo de serviço, que será computado sempre integralmente, as gratificações e o valor de função gratificada não percebidos durante todo o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente, observados os valores atuais. Artigo 83. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único.
Entre os meses de maio e novembro de cada ano, o município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade da remuneração percebida no mês anterior. Artigo 84. Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria do servidor, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, falecimento ou aposentadoria. Artigo 85. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção I do adicional por tempo de serviço. Artigo 86. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de serviço público ininterrupto prestado ao município, incidente sobre o valor do padrão de vencimento do servidor ocupante de cargo efetivo. Primeiro computar-se-á para a vantagem o tempo de serviço anteriormente prestado ao município, sob qualquer forma de ingresso, desde que sem solução de continuidade com o atual. Segundo, o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio. Subseção I dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. Artigo 87. Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. Artigo 88. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 40%, 20% ou 10%, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. Artigo 89. Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão de 20%, incidente sobre o valor do padrão básico de vencimento do cargo a que pertencer. Artigo 90. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso. Artigo 91. O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por médico ou engenheiro do trabalho. Subseção IV do adicional noturno. Artigo 92. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22, 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 100% sobre o valor hora diurno. Parágrafo único. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. Seção II do prêmio por assiduidade. Artigo 93. Após cada 5 anos ininterruptos de serviço prestado ao município, a contar da investidura em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por assiduidade de valor igual a um mês de vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo único. O pagamento do prêmio será efetuado no mês do aniversário do servidor. AC. Parágrafo acrescentado pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 771, de 10 de setembro de 2008. Artigo 94. Interrompem o quinquênio, para efeitos do artigo anterior, as seguintes ocorrências, e penalidade disciplinar de suspensão. E afastamento do cargo em virtude de: a. Licença para tratar de interesses particulares. B. Licença para tratamento de pessoa da família quando não remunerada. C. Condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva e D. Desempenho de mandato classista. Primeiro, as faltas não justificadas ao serviço retardaram a concessão do prêmio previsto neste artigo, na proporção de um mês para cada falta. Segundo, os auxílios-doença excedentes de 90 dias, consecutivos ou não, dentro do período aquisitivo do prêmio por assiduidade, protelarão sua concessão em período igual ao número de dias dos auxílios excedentes, salvo se decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, que não protelarão o prêmio. Artigo 95. O prêmio por assiduidade não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Seção IV do auxílio para diferença de caixa. Artigo 96. O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de 10% do vencimento. Primeiro, o servidor que estiver respondendo legalmente pelo tesoureiro ou caixa, durante os impedimentos legais deste, fará jus ao pagamento do auxílio, calculado sobre o vencimento do seu cargo. Segundo, o auxílio de que trata este artigo só será pago enquanto o servidor estiver efetivamente executando serviços de pagamento ou recebimento e nas férias regulamentares. Capítulo 3 das férias. Seção I do direito a férias e da sua duração. Artigo 97. O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Artigo 98. Após cada período de 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor, terá este direito a férias, na seguinte proporção: e 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, e 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas, e 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo único. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do servidor ao serviço. Artigo 99. Não serão consideradas faltas ao serviço as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continuar com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse, bem como nas demais hipóteses expressamente previstas nesta lei. Artigo 100.
O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias nos casos de licenças previstas nos incisos I e V do artigo 107. Artigo 101. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, houver tido mais de 32 faltas ao serviço, tiver gozado auxílio-doença ou licença por motivo de doença em pessoa da família, isoladamente ou em conjunto por mais de 6 meses, embora descontínuos, e licença para tratar de interesses particulares por qualquer prazo. Parágrafo único. Iniciar-se ao decurso de novo período aquisitivo, após a perda do direito a férias prevista neste artigo, no primeiro dia em que o servidor retornar ao trabalho. Seção I da concessão e do gozo das férias. Artigo 102. É obrigatória a concessão e gozo das férias, em um só período, nos 10 meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito. Parágrafo único. As férias somente poderão ser suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público, por ato devidamente motivado, devendo o período restante ser gozado em uma só vez, respeitado o disposto no caput deste artigo. Artigo 103. A concessão das férias, mencionado o período de gozo, será participado, por escrito, ao servidor, com antecedência de, no mínimo, 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. Artigo 104. Vencido o prazo mencionado no artigo 102, sem que a administração tenha concedido as férias, incumbirá ao servidor, no prazo de 10 dias, requerer o gozo de férias, sob pena de perda do direito às mesmas. Primeiro recebido o requerimento, a autoridade responsável terá de despachar no prazo de 15 dias, marcando o período de gozo de férias, dentro dos 60 dias seguintes. Segundo não atendido o requerimento pela autoridade competente no prazo legal, o servidor poderá ajuizar a ação, pedindo a fixação, por sentença, da época do gozo de férias, hipótese em que as mesmas serão remuneradas em dobro. Terceiro, no caso do parágrafo anterior, a autoridade infratora será a responsável pelo pagamento da metade da remuneração em dobro das férias, que será recolhida ao erário, no prazo de 5 dias, a contar da data da concessão das férias nessas condições. Seção I da remuneração das férias. Artigo 105. O servidor perceberá, durante as férias, a remuneração integral, acrescida de 1/3 único. Os adicionais, exceto o por tempo de serviço, que será computado sempre integralmente, as gratificações e o valor de função gratificada não percebidos durante todo o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente, observados os valores atuais. Seção IV dos efeitos na exoneração, no falecimento e na aposentadoria. Artigo 106. No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devida a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito o servidor tenha adquirido nos termos do artigo 98. Parágrafo único. O servidor exonerado, falecido ou aposentado após 12 meses de serviço, além do disposto no caput, terá direito também à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Capítulo 4 das licenças, seção I, disposições gerais. Artigo 107. Conceder-se a licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, e por motivo de doença em pessoa da família. I para o serviço militar obrigatório. I para concorrer a mandato eletivo. E V para tratar de interesses particulares. V para desempenho de mandato classista. Primeiro, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos I e V. Segundo, a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção I da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 108. Poderá ser concedida a licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do filho ou enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do município. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento pela administração municipal. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até um mês, e, após, com os seguintes descontos, e de 1/3, quando exceder a 1 mês e até 2 meses. E de 2/3, quando exceder a 2 meses até 5 meses. E sem remuneração, a partir de 6º mês até o máximo de 2 anos. Seção I da licença para o serviço militar. Artigo 109. Ao servidor ocupante de cargo efetivo que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença sem remuneração. Primeiro, a licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a convocação. Segundo, o servidor desincorporado em outro estado da federação deverá reassumir o exercício do cargo dentro do prazo de 30 dias. Se a desincorporação ocorrer dentro do estado, o prazo será de 15 dias. Seção IV da licença para concorrer a mandato eletivo. Artigo 110. O servidor ocupante de cargo efetivo que concorrer a mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, fará jus à licença remunerada. Parágrafo único. O período de duração da licença coincidirá com o prazo de afastamento estabelecido pela legislação federal reguladora do processo eleitoral. Seção V da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 111. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração.
Primeiro, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Segundo, não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término ou interrupção da anterior. Seção V da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 112. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, sem remuneração. Primeiro, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3, por entidade. Segundo, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. Capítulo 5 do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 113. O servidor ocupante de cargo efetivo e estável poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses, e para exercício de função de confiança. E em casos previstos em leis específicas e para cumprimento de convênio. Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo, a cedência será sem ônus para o município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei ou o convênio. Capítulo 6 das concessões. Artigo 114. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, e por um dia, em cada 12 meses de trabalho, para doação de sangue. E por um dia, para se alistar como eleitor. E por 2 dias consecutivos, por motivo de falecimento de avô ou avó, sogro ou sogra, nora e genro, netos, e por 2 dias consecutivos, por motivo de nascimento do filho, para o pai, a contar da data do evento, e por 5 dias consecutivos, por motivo de a. Casamento. B. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos. Parágrafo único. A servidora terá direito a 1 hora por dia para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade. A hora poderá ser fracionada em 2 períodos de meia hora, se a jornada for de 2 turnos. Se a saúde do filho o exigir, o período de 6 meses poderá ser dilatado, por prescrição médica, em até 3 meses. Artigo 115. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, desde que não haja prejuízo ao exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeitos do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Capítulo 7 do tempo de serviço. Artigo 116. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, os quais serão convertidos em anos, considerados estes como período de 365 dias. Parágrafo único. Os dias de efetivo exercício serão computados à vista dos comprovantes de pagamento ou dos registros funcionais. Artigo 117. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 114, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de e férias. E exercício de cargos em comissão, no município. E convocação para o serviço militar. E júri e outros serviços obrigatórios por lei. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Participação em programas de treinamento regularmente instituídos e correlacionados às atribuições do cargo, via auxílio-doença. E salário maternidade. E licença. A. Paternidade. B. Para tratamento de saúde de pessoa da família quando remunerada. C. Para concorrer a mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, na forma determinada pela legislação eleitoral. D. Para participar de cursos, congressos ou similares, sem prejuízo da remuneração, quando autorizado pela administração. Parágrafo único. Os afastamentos previstos no inciso V e na alínea C do inciso X não serão considerados como de efetivo exercício para promoção por merecimento. Artigo 118. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria ao tempo e de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias e fundações. E de contribuição na atividade privada, urbana e rural, desde que devidamente certificado, nos termos da legislação federal pertinente. E em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada. Artigo 119. Para efeito de disponibilidade será considerado o tempo de serviço público federal, estadual, distrital e municipal. Artigo 120. O tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo será contado na forma das disposições constitucionais ou legais específicas. Artigo 121. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo. Capítulo 8 do Direito de Petição. Artigo 122. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Parágrafo único. As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, serão dirigidas ao prefeito municipal e terão decisão no prazo de 30 dias. Artigo 123. O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos ou provas suscetíveis de reformar o despacho, a decisão ou ato. Parágrafo único. O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, será submetido à autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado o ato. Artigo 124. Caberá recurso ao prefeito, como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão. Parágrafo único.
Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o prolator do despacho, decisão ou ato houver sido o prefeito. Artigo 125. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da data da ciência do interessado da decisão recorrida, mediante notificação pessoal ou da publicação do despacho. Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo e, se providos, seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 126. O direito de reclamação administrativa prescreverá, salvo disposição legal em contrário, em 1 ano a contar do ato ou fato do qual se originar. Primeiro, o prazo prescricional terá início na data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. Segundo, o pedido de reconsideração e o recurso interromperão a prescrição administrativa. Artigo 127. A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor que, se a solução não for de sua alçada, a encaminhará a quem de direito. Parágrafo único. Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de 5 dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. Artigo 128. É assegurado o direito de vistas do processo ao servidor ou ao seu representante legal. Título V do Regime Disciplinar Capítulo 1 dos Deveres. Artigo 129. São deveres do servidor. E exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. E lealdade às instituições a que servir. E observância das normas legais e regulamentares. E v. cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, v. atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E C. As requisições para a defesa da fazenda pública. De levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, de zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. V. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. E x. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. X. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. X. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado. X. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos. X. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. X. Frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização. X. Apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. E 18º. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. Capítulo 2 das Proibições. Artigo 130. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente. E ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, e retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento, registro eletrônico ou objeto da repartição. E recusar fé a documentos públicos. E v. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo, ou execução de serviço, v. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. V. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral. Vi cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado. Vi compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical, ou a partido político, e x. Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público. X. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. X. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. X. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. X. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, sem licença prévia nos termos da lei. X. Praticar usura sob qualquer de suas formas. X. Proceder de forma desidiosa no desempenho das funções. X. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. X. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, e 18º. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Artigo 131. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado, respondendo porém civil ou criminalmente na forma da legislação aplicável, se de sua conduta resultar delito penal ou dano moral. Capítulo 3 da acumulação. Artigo 132.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Primeiro, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargos, empregos ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do caput, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Segundo, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Capítulo 4 das responsabilidades. Artigo 133. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados enquanto no exercício do cargo. Artigo 134. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo causado ao erário poderá ser liquidada na forma prevista no artigo 70. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 135. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor. Artigo 136. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado por servidor investido no cargo ou função pública. Artigo 137. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 138. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva que negue a existência do fato ou a sua autoria. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 139. São penalidades disciplinares aplicáveis a servidor após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito de defesa. I. Advertência. I. Suspensão. I. Demissão. IV. Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. I. V. Destituição de cargo ou função de confiança. Artigo 140. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes. Artigo 141. Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. Parágrafo único. No caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. Artigo 142. Observado o disposto nos artigos precedentes, a pena de advertência ou suspensão será aplicada, a critério da autoridade competente, por escrito, na inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, nos casos de violação de proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão. Artigo 143. A pena de suspensão não poderá ultrapassar a 60 dias. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço e a exercer suas atribuições legais. Artigo 144. Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de I. Crime contra a administração pública. I. Abandono de cargo. I. Indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas, e V. Inassiduidade ou impontualidade habituais. V. Improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa. Vi ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa, vi aplicação irregular de dinheiro público. E x revelação de segredo apropriado em razão do cargo, x lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, x corrupção. X e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, x e transgressão do artigo 130, incisos x a XVI. Artigo 145. A acumulação de que trata o inciso X e I do artigo anterior acarreta a demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando-se ao servidor o prazo de 5 dias para a opção, antes da abertura de processo administrativo disciplinar. Primeiro, se comprovado que a acumulação se deu por má-fé, o servidor será demitido de ambos os cargos que detém no município e obrigado a devolver o que houver recebido dos cofres públicos municipais. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercido na União, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro município, a demissão será comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre a acumulação. Artigo 146. A demissão nos casos dos incisos V, VI e X do artigo 144 implicará em ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 147. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 148. A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor, após anteriores punições por advertência ou suspensão. Artigo 149. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a identificação da sindicância ou processo administrativo disciplinar que serviu de base. Artigo 150.
Será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo, quando na atividade, e praticou falta punível com a pena de demissão. E aceitou ilegalmente cargo ou função pública. E praticou usura, em qualquer das suas formas. Artigo 151. A pena de destituição de função de confiança será aplicada, e quando se verificar falta de exação no seu desempenho. E quando for verificado que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu para que não se apurasse, no devido tempo, irregularidade no serviço. Parágrafo único. A aplicação da penalidade deste artigo não implicará em perda do cargo efetivo. Artigo 152. O ato de aplicação de penalidade é de competência do prefeito municipal. Parágrafo único. Poderá ser delegada competência aos secretários municipais para a aplicação da pena de suspensão ou advertência. Artigo 153. A demissão por infringência ao artigo 130 incisos x e x incompatibilizará o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública do município, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido por infringência do artigo 144, inc. I, V, VII, X e XL. Artigo 154. A pena de destituição de função de confiança implicará na impossibilidade de ser investido em funções dessa natureza durante o período de 5 anos a contar do ato de punição. Artigo 155. As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha funcional. Artigo 156. A ação disciplinar prescreverá. E em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, ou destituição de função de confiança. E em 2 anos, quanto à suspensão, e em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, a falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Segundo, o prazo de prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Terceiro, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição. Quarto, na hipótese do parágrafo anterior, o prazo prescricional recomeçará a correr novamente, no dia imediato ao da interrupção. Capítulo 6 do Processo Disciplinar em Geral, seção I, Disposições Preliminares. Artigo 157. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar sob pena de incorrer nas previsões do artigo 129. Parágrafo único. Quando o fato denunciado, de modo evidente, não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Artigo 158. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular com direito à plena defesa, por meio de e sindicância investigatória, quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. E sindicância disciplinar, quando a ação ou omissão torne o servidor passível de aplicação das penas de advertência e suspensão. E processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Seção I da suspensão preventiva. Artigo 159. A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor, até 60 dias, prorrogáveis por mais 30 se, fundamentadamente, houver necessidade de seu afastamento para a apuração de falta a ele imputada. Artigo 160. O servidor fará jus à remuneração integral durante o período de suspensão preventiva. Seção I da sindicância investigatória. Artigo 161. A sindicância investigatória será cometida a servidor ocupante de cargo efetivo e estável, ou, a critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Primeiro, o sindicante ou a comissão efetuará, de forma sumária, as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando, no prazo máximo de 30 dias, relatório a respeito. Segundo, preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou servidores referidos, se houver. Terceiro, reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Quarto, a autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na investigação, decidirá, no prazo de 5 dias úteis. E pela instauração de sindicância disciplinar. E pela instauração de processo administrativo disciplinar, ou e pelo arquivamento do processo. Quinto, entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão, para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 10 dias úteis. Sexto, de posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo. Seção IV da sindicância disciplinar. Artigo 162. A sindicância disciplinar será cometida à comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem dispensados de 2 atribuições normais até a apresentação do relatório. Primeiro, a comissão efetuará, simplificadamente, as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, apresentando, no prazo de 30 dias, relatório a respeito, podendo, o prazo, ser prorrogado por mais 30 dias, por solicitação da comissão processante, com justificação do motivo.
Segundo preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou servidores referidos, passando-se, após, a instrução. Terceiro, o sindicado será intimado pessoalmente da instalação da sindicância e da audiência para sua oitiva, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, sendo que nessa será intimado do prazo de 2 dias para apresentar defesa escrita, requerer provas e arrolar testemunhas até o máximo de 3. Quarto, concluída a instrução, o sindicado será intimado para apresentar defesa final no prazo de 5 dias. Quinto, reunidos os elementos apurados, a comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando qual a irregularidade ou transgressão, o seu enquadramento nas disposições estatutárias e a penalidade a ser aplicada, se for o caso, a abertura de processo administrativo ou o arquivamento do feito. Artigo 163. A autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na instrução, decidirá, no prazo de 5 dias úteis. E pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão. E pela instauração de processo administrativo disciplinar, ou e pelo arquivamento da sindicância. Primeiro, entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, devolverá o processo à comissão, para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 10 dias úteis. Segundo, de posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo. Terceiro, aplicam-se supletivamente, no que couber, as normas previstas nesta lei para o processo administrativo disciplinar. Seção V do processo administrativo disciplinar. Artigo 164. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, designada pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo único. A comissão terá como secretário, servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. Artigo 165. A comissão processante, sempre que necessário e expressamente determinado no ato de designação, dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados dos serviços normais da repartição. Artigo 166. O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 167. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório desta integrará os autos, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará ao Ministério Público, e remeterá cópia dos autos, independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 168. O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração. Artigo 169. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Artigo 170. Ao instalar os trabalhos da comissão, o presidente determinará a autuação da portaria e demais peças existentes e designar o dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado. Artigo 171. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e contra recibo, com, pelo menos, 48 horas de antecedência em relação à audiência inicial e conterá dia, hora e local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputada, com descrição dos fatos. Primeiro, caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, com assinatura de, no mínimo, 2 testemunhas. Segundo, estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso de recebimento. Terceiro, achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município, ou publicado pelo menos uma vez em jornal de circulação, no mínimo, na região a que pertence o município, com prazo de 15 dias. Artigo 172. O indiciado poderá constituir procurador para fazer a sua defesa. Parágrafo único. Em caso de revelia, caracterizada pelo não comparecimento após providências previstas no terceiro do artigo anterior, o presidente da comissão processante designará, de ofício, um servidor para atuar em sua defesa, dando-se preferência a servidor que seja formado em curso de ciências jurídicas, quando possível. Artigo 173. Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe, em seguida, o prazo de 3 dias para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5. Primeiro, havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias, contados a partir da tomada de declarações do último deles. Segundo, o indiciado ou seu advogado terão vista do processo na repartição, podendo ser fornecida cópia de inteiro teor mediante requerimento e reposição do custo. Artigo 174. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 175. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar convenientes. Primeiro, o presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, motivadamente. Segundo, será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Artigo 176. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 177. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Primeiro, as testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou de seu procurador. Segundo, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se à acariação entre os depoentes. Artigo 178. Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, reinterrogar o indiciado. Artigo 179. Ultimada a instrução do processo, o indiciado será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, sendo fornecida cópia de inteiro teor mediante requerimento e reposição do custo. Parágrafo único. O prazo de defesa será comum e de 15 dias se forem 2 ou mais os indiciados. Artigo 180. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando relatório, no qual constará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição ou punição do indiciado e indicando a pena cabível e seu fundamento legal. Artigo 181. O processo será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, dentro de 10 dias contados do término do prazo para a apresentação da defesa. Parágrafo único. A comissão ficará à disposição da autoridade competente, até a decisão final do processo, para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária. Artigo 182. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo, e dentro de 5 dias. A. Pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários, à comissão processante, marcando-lhe prazo. B. Encaminhar aos autos à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa à sua competência, e julgará o processo dentro de 10 dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando a sua decisão se concluir diferentemente do proposto. Parágrafo único. Nos casos do inciso I deste artigo, o prazo para a decisão final será contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos. Artigo 183. Da decisão final, são admitidos os recursos previstos nesta lei. Artigo 184. As irregularidades processuais que não constituam vícios substanciais insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade. Artigo 185. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Excetua-se o caso de processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da autoridade competente. Seção V da revisão do processo. Artigo 186. A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando e a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos. E a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados. E forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar diminuição da pena. Parágrafo único. A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá fundamento para a revisão do processo. Artigo 187. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 188. O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões de processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo originário. Artigo 189. As conclusões da comissão serão encaminhadas à autoridade competente, dentro de 30 dias, devendo a decisão ser proferida, fundamentadamente, dentro de 10 dias. Artigo 190. Julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. Título V da Seguridade Social do Servidor. Capítulo único da Previdência dos Servidores. Artigo 191. O regime de previdência social dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo é o estabelecido pelo município em lei específica. Artigo 192. O regime de previdência social dos ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão e dos servidores contratados temporariamente é o estabelecido pela Constituição e pela legislação federal pertinente. Título VII da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. Capítulo único. Artigo 193. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. Artigo 194. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visam a e atender a situações de calamidade pública e combater surtos epidêmicos e atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei específica. Artigo 195. As contratações de que trata este capítulo terão dotação orçamentária específica. Artigo 196. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste capítulo.
Artigo 197. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado: e remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro permanente do respectivo poder no município. E jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridades, penosidades, periculosidade noturno e gratificação natalina proporcional, nos termos desta lei, e férias proporcionais, ao término do contrato. IV inscrição no regime geral da Previdência Social. Título X das Disposições Gerais, Transitórias e Finais. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 198. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 199. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente, salvo norma específica dispondo de maneira diversa. Artigo 200. Do exercício de encargos ou serviços diferentes dos definidos em lei ou regulamento, como próprios de seu cargo ou função gratificada, não decorre nenhum direito ao servidor. Capítulo 2 das Disposições Transitórias e Finais. Artigo 201. As disposições desta lei aplicam-se aos servidores dos poderes executivo e legislativo, das autarquias e fundações públicas. Artigo 202. Os atuais servidores municipais, estatutários ou seletistas admitidos mediante prévio concurso público ficam submetidos ao regime desta lei. Primeiro, os empregos ocupados pelos servidores seletistas de que trata este artigo ficam transformados em cargos na data da publicação desta lei. Segundo, os contratos individuais de trabalho se extinguem automaticamente pela nomeação para cargo público. Terceiro, no que pertine às férias, o servidor continuará a contagem do tempo de serviço para efeito de aquisição e para posterior gozo no novo regime. Quarto, fica assegurado aos servidores o gozo do saldo da licença-prêmio adquirida pela Lei 947/90 e alterada pela Lei 996/91, e que tenham recebido em dinheiro a metade adquirida, até o ano de 2011. Artigo 203. Revogam-se as disposições da Lei Municipal nº 433 de 1º de outubro de 31 e suas alterações posteriores. Artigo 204. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Colorado RS, em 13 de junho de 2006. Celso Gobi. Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se. NOIMAR Carlos de Oliveira Sec. Administração e Planejamento visto. Claudir José Wendlin. Consultor Jurídico OAB, RS, 33.218.